O estalo do azulejo sob o meu punho foi como o estilhaçar de tudo que eu achava que sabia. Eu nunca imaginei que uma simples reforma no banheiro pudesse rasgar anos de segredos e dores que eu havia enterrado junto com aquele piso antigo. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo essa história parecer familiar, só peço que você curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso vai me ajudar a continuar abrindo meu coração. Meu nome é Elsa e tenho 76 anos. Há mais de 40 anos moro no mesmo apartamento apertado de 2 quartos em Copacabana, no Rio de Janeiro. Todas as manhãs, acordo com os mesmos rangidos no assoalho, o cheiro azedo do nosso velho ar-condicionado de janela, resmungando para funcionar, e o zumbido distante dos trens do metrô, levando pessoas para vidas que eu só posso imaginar. O papel de parede da nossa cozinha é o mesmo de rosas amarelas desbotadas que eu colei em 1982. O linóleo no corredor se enrola nas bordas e, às vezes, tropeço com minhas pantufas nesses cantos, cambaleando como se minha vida inteira tivesse se tornado um longo tropeço. Meus dias se estendem diante de mim como uma avenida vazia, preenchidos com o tipo de silêncio que faz seus ouvidos zumbirem. Os únicos sons são os passos pesados do Roberto no andar de cima quando ele se dá ao trabalho de sair da cama, ou a batida forte das portas do armário quando ele está procurando algo para reclamar. Meu marido de 51 anos ficou mais frio a cada estação que passava, como se o inverno tivesse se instalado permanentemente em seu coração. Suas palavras se tornaram armas, afiadas e cortantes, projetadas para me lembrar de cada fracasso, cada decepção que eu supostamente lhe causei. Mas, ultimamente, algo mudou em Roberto. Algo que fazia meu estômago revirar de desconforto toda vez que eu o pegava contando notas na mesa da cozinha, seus dedos enrugados deslizando notas de 50 e 100 em pequenas pilhas arrumadas. Para um homem que não tinha um emprego fixo há mais de uma década, que costumava reclamar de cada nota de supermercado, essa súbita abundância de dinheiro parecia impossível. Ele enfiava o dinheiro no bolso da jaqueta com um grunhido satisfeito, como um segredo que ele estava saboreando. Quando eu perguntava de onde vinha, seus olhos se estreitavam em fendas. "Não precisa se preocupar com essas coisas, minha querida", ele dizia. Mas não havia nada de afetuoso nessas palavras. Elas gotejavam o tipo de condescendência que te faz sentir pequena, invisível, sem valor. Então, em uma manhã cinzenta de terça-feira em março, Roberto anunciou, por cima de sua torrada queimada e café solúvel, que ele mesmo iria trocar o piso do nosso banheiro. A maneira como ele disse, com aquele brilho presunçoso dançando em seus olhos azuis pálidos, me fez parar no meio de um gole de chá. "Vou nos economizar uma fortuna", ele declarou, espalhando geleia de uva com a mesma precisão que costumava usar quando trabalhava como contador, na época em que ainda tinha orgulho de seu trabalho. "Esses empreiteiros, eles te roubam na cara dura. Eu posso fazer melhor que qualquer um deles." Eu queria lembrá-lo que sua última tentativa de reforma em casa tinha sido pendurar um porta-retrato, que agora estava torto na parede do nosso quarto depois de 3 tentativas frustradas de nivelá-lo. Mas mordi a língua, engoli minhas dúvidas junto com meu chá morno. Depois de todos esses anos, aprendi que questionar Roberto só levava a portas batendo e dias de silêncio gelado que pareciam um castigo. Por semanas, ele trabalhou naquele piso de banheiro. O som de seu martelo contra os azulejos ecoava por nossas paredes finas a todas as horas. Ele emergia coberto de poeira e rejunte, com uma expressão satisfeita que eu não via há anos. Ele encomendou materiais caros, azulejos italianos que custavam mais do que nosso orçamento mensal de supermercado. Rejunte importado que vinha em pequenos e preciosos recipientes. Quando ousei perguntar como poderíamos pagar por tanto luxo, ele me dispensou como se eu fosse uma mosca irritante. "Eu te disse para não se preocupar com isso", ele retrucou. "Pela primeira vez na sua vida, seja grata." Grata. A palavra ficou presa na minha garganta como um osso.
Grata pelo quê? Por me sentir uma estranha em minha própria casa. Por pisar em ovos ao redor de um homem que costumava rir das minhas piadas e me trazer margaridas da feira de domingo? Mas uma noite, enquanto Roberto roncava em sua poltrona favorita, a televisão brilhando azul em seu rosto flácido, eu me vi de pé em nosso banheiro semi-acabado. O ar cheirava a poeira, e a algo mais que eu não conseguia identificar. Algo que me lembrava porões antigos e segredos esquecidos. Um dos azulejos havia rachado durante a instalação, criando uma linha irregular que parecia zombar da perfeição que Roberto vinha buscando. Eu não sei o que me deu naquele momento. Talvez fossem anos de perguntas engolidas, décadas sendo dita para não me preocupar com essas coisas. Talvez fosse a maneira como aquela rachadura parecia espelhar cada fratura em nosso casamento, cada quebra que nunca havia sido devidamente reparada. Fui à cozinha, meus pés descalços silenciosos contra o linóleo frio, e voltei com um martelo da caixa de ferramentas do Roberto. A primeira pancada espalhou rachaduras como teias de aranha pela superfície de cerâmica. A segunda a quebrou completamente. Mas quando os pedaços caíram, expondo o contrapiso abaixo, minha respiração ficou presa na garganta. Havia algo ali. Algo que não pertencia. Uma pequena caixa de metal, enferrujada e esverdeada nas bordas, estava aninhada em um buraco cuidadosamente esculpido sob onde os azulejos deveriam estar. Minhas mãos tremiam enquanto eu a soltava, o metal frio e áspero contra minhas palmas. Dentro, envoltos em plástico amarelado, havia maços de dinheiro. Centenas, talvez milhares de reais em várias notas. Sob o dinheiro, havia fotografias, velhas polaroides de rostos que eu não reconhecia, e uma pilha de documentos que fez meu sangue gelar, extratos de investimento, carteiras de ações, informações de carteira de Bitcoin rabiscadas em guardanapos com a caligrafia familiar do Roberto. Números que fizeram minha cabeça girar, quantias que pareciam impossíveis para um homem que reclamava do preço do leite. Meu marido, que me deixou trabalhar em 2 empregos de faxineira ganhando salário mínimo para nos manter à tona quando perdeu o emprego no escritório de contabilidade, estava sentado no que parecia ser uma pequena fortuna. Os documentos contavam uma história que eu não conseguia entender completamente, mas os números eram claros. Investimentos no mercado de ações que renderam espetacularmente. Compras de criptomoedas de anos atrás que se multiplicaram em valor. Transações imobiliárias em bairros dos quais eu nunca tinha ouvido falar. E no fundo da pilha, um bilhete escrito à mão por Roberto. A Elsa não precisa saber. Deixa ela continuar limpando o chão. Eu desabei no piso frio do banheiro, os papéis espalhados ao meu redor como evidências de um crime que eu não conseguia nomear. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, silenciosas e quentes, enquanto o peso de seu engano se instalava em meus ombros como um cobertor de chumbo. Há quanto tempo ele estava escondendo isso de mim? Há quanto tempo ele me observava contar centavos no supermercado, escolhendo entre carne e legumes porque não podíamos pagar por ambos, enquanto ele se sentava em ativos que valiam mais do que nosso prédio de apartamentos? A pior parte não era nem o dinheiro, era o que aquele bilhete revelava sobre como ele me via. Não como uma parceira, não como alguém digna de honestidade ou respeito, mas como alguém a ser gerenciada, enganada, mantida no escuro por sua conveniência. Deixa ela continuar limpando o chão. Deixa ela acreditar que somos pobres enquanto eu faço investimentos e acumulo riqueza como algum tipo de milionário secreto. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada em nossa cama ouvindo a respiração ofegante do Roberto, estudando as rachaduras no teto que pareciam um mapa de todos os lugares que eu nunca tive permissão para ir. Tudo fazia sentido agora. Os azulejos caros, sua presunção, a maneira como ele se tornara ainda mais desdenhoso e cruel nos últimos meses, como se minha ignorância fosse divertida para ele. Mas o que me manteve acordada não foi apenas a traição. Foi a percepção de quão completamente eu havia desaparecido da minha própria vida. Quando me tornei alguém para quem se podia mentir tão casualmente,
Quando minha opinião se tornou tão sem valor que grandes decisões financeiras podiam ser tomadas sem sequer me consultar? Quando me tornei invisível em meu próprio casamento? Pensei em nossos primeiros dias, quando Roberto me trazia flores do mercadinho da esquina, quando ele segurava minha mão no metrô e me fazia rir até que outros passageiros sorrissem para nós. Éramos tão jovens, tão cheios de planos. Íamos viajar, ver o mundo, construir algo lindo juntos. Em vez disso, nos tornamos estranhos compartilhando o mesmo endereço. Colegas de quarto com uma certidão de casamento acumulando poeira em alguma gaveta. Na manhã seguinte, preparei o café da manhã como de costume. Ovos mexidos, torradas levemente queimadas, café que nunca estava quente o suficiente. Roberto desceu vestindo seu roupão e aquela expressão satisfeita que se tornara tão familiar. Ele comeu em silêncio, rolando a tela do celular, ocasionalmente grunhindo em aprovação a algo na tela. O banheiro está ficando bonito, eu disse com cuidado, pousando minha xícara de café. Aqueles azulejos são lindos. Ele olhou para cima, surpreso com o elogio. Finalmente notou, não é? Custou uma grana, mas às vezes você tem que investir em qualidade. De onde veio o dinheiro, Roberto? A pergunta pairou no ar entre nós como fumaça. Seu garfo parou a meio caminho da boca, e eu observei seu rosto mudar, a satisfação se transformando em algo mais duro, mais calculado. Eu te disse para não se preocupar com isso. Eu estou preocupada com isso. Estamos passando por dificuldades há anos, e de repente você está comprando azulejos importados como se fôssemos milionários. Eu tenho o direito de saber de onde vem nosso dinheiro. Ele pousou o garfo com precisão deliberada, da mesma forma que costumava organizar sua mesa quando se preparava para dar más notícias a um cliente. Nosso dinheiro? Você quer dizer meu dinheiro. Da última vez que verifiquei, você não estava contribuindo muito para as finanças da casa. As palavras me atingiram como um tapa, mas me forcei a manter a calma. Eu trabalhei em 2 empregos quando você estava desempregado. Limpei prédios de escritórios até meus joelhos não aguentarem mais. Eu nos mantive à tona quando você... Quando eu o quê? Sua voz se elevou, desafiadora. Quando eu estava passando por uma fase difícil. Quando eu precisava de apoio da minha esposa em vez de reclamações constantes sobre contas. Essa fase difícil durou 15 anos. Roberto. Ele se levantou abruptamente, sua cadeira arrastando no linóleo. Você quer saber de onde vem o dinheiro? Tudo bem. Fiz alguns investimentos inteligentes. Comprei algumas ações quando os preços estavam baixos. Entrei no Bitcoin cedo. Fiz alguns negócios imobiliários. Sabe, o tipo de coisa para a qual você precisa de cérebro. Por que você não me contou? Porque você não entenderia. Porque toda vez que tentei fazer algo ambicioso, você encontrou uma maneira de se preocupar até a morte. Porque eu precisava me concentrar sem suas perguntas constantes e reclamações me sobrecarregando. Eu o encarei, este homem com quem compartilhei a maior parte da minha vida adulta, e percebi que estava olhando para um estranho. De quanto dinheiro estamos falando? Seu sorriso era frio, vitorioso. Mais do que você poderia gastar em várias vidas se continuasse vivendo como vive agora. Várias vidas. Enquanto eu escolhia marcas genéricas no supermercado e remendava roupas até que se desfizessem, ele estava sentado em uma riqueza que poderia ter mudado tudo. Poderia ter pago pelos especialistas médicos que eu precisei, mas não pude pagar. Poderia ter consertado o ar-condicionado que me deixava tremendo nas noites de verão. Poderia ter nos dado a vida que uma vez sonhamos. Nós poderíamos ter viajado, eu sussurrei. Poderíamos ter visto a Europa, como sempre falamos. Você mal conseguia lidar com uma viagem ao centro, ele zombou. O que você faria na Europa? Reclamaria da comida e se preocuparia com a taxa de câmbio. Cada palavra foi projetada para cortar, para me lembrar do meu lugar em sua hierarquia recém-construída. Eu não era uma parceira que merecia honestidade. Eu era um passivo a ser gerenciado, um fardo que poderia interferir em sua genialidade financeira.
Naquela tarde, enquanto Roberto estava fora no que ele alegava ser uma consulta médica, mas que agora eu suspeitava ser uma reunião com seu consultor de investimentos, liguei para nossa filha Sara em Niterói. Mãe? A voz dela parecia distraída, como se eu tivesse interrompido algo importante. Está tudo bem? Preciso te perguntar uma coisa. Seu pai já mencionou dinheiro para você? Investimentos? Algo sobre nossa situação financeira? Houve uma pausa que durou tempo demais. O que você quer dizer? Sara, minha filha, ele te disse que temos dinheiro? Mais dinheiro do que eu sei? Outra pausa. Então, baixinho. Mãe, eu realmente não posso discutir os negócios do papai com você. Isso é entre vocês dois. Meu coração afundou. Ela sabia. Nossa filha sabia da riqueza secreta do Roberto e estava escondendo de mim, provavelmente a pedido dele. De quantas conversas de família eu fui excluída? Quantas decisões sobre minha própria vida foram tomadas sem mim, em salas nas quais eu não podia entrar? Há quanto tempo você sabe? Mãe, você está me colocando em uma situação muito difícil. Há quanto tempo, Sara? Um suspiro que carregava anos de culpa. Alguns anos, talvez mais. Papai disse que você ficava ansiosa com o dinheiro, que era melhor para a sua saúde se você não soubesse dos investimentos. Ele disse que você só ia se preocupar até ficar doente tentando administrar tudo. Melhor para minha saúde. Como se pobreza e estresse e se sentir sem valor fossem bons para a saúde de alguém. Como se ser enganada pela sua própria família fosse algum tipo de tratamento médico. Tenho que ir, mãe. As crianças precisam jantar e o Tom vai trabalhar até tarde de novo. Ela desligou antes que eu pudesse responder, me deixando olhando para nosso antigo telefone de disco, uma relíquia de quando não podíamos pagar para trocar, quando cada despesa tinha que ser justificada e debatida, exceto que, aparentemente, elas não precisavam ser justificadas, pelo menos não para mim. Tentei ligar para nosso filho Miguel em seguida, mas caiu direto na caixa postal. Sua voz gravada, tão parecida com a de seu pai, me pedia para deixar uma mensagem, e eu quase deixei. Quase derramei tudo o que havia descoberto, toda a dor, confusão e traição. Mas qual era o sentido? Se Sara sabia e havia mantido o segredo, as chances eram boas de que Miguel também fizesse parte da conspiração. Foi quando a verdadeira solidão me atingiu. Não apenas a ausência de companhia, mas a percepção de que eu estava vivendo em uma realidade diferente de todos os outros em minha família. Enquanto eu lutava com orçamentos de supermercado e me sentia culpada por cada pequena compra, todos eles sabiam a verdade. Eles me viram me preocupar e economizar e me negar confortos básicos, e ninguém pensou em me dizer que não era necessário. Passei o resto da tarde percorrendo nosso apartamento com novos olhos. Os móveis gastos pelos quais eu pedia desculpas quando as visitas vinham. O casaco que eu usava há 8 invernos porque não podíamos pagar por um novo. Os remédios controlados dos quais eu pulava doses para fazer os frascos durarem mais. Cada sacrifício tinha sido desnecessário, realizado para uma plateia que sabia a verdade, mas me deixou continuar de qualquer maneira. Quando Roberto chegou em casa naquela noite, ele estava de um humor excepcionalmente bom. Ele assobiava enquanto pendurava a jaqueta, algo que não fazia há anos. Dia bom? Perguntei da cozinha, onde preparava as coxas de frango baratas que comprei na promoção. Muito bom. O mercado tem sido generoso comigo ultimamente. Ele se acomodou em sua cadeira em nossa pequena mesa, desdobrando um guardanapo com a precisão de alguém que nunca questionou se merecia coisas boas. O cheiro aqui está bom. Roberto, eu liguei para a Sara hoje. Seu garfo parou a caminho da boca. Ah, é? Ela sabe sobre seus investimentos. O silêncio se estendeu entre nós como um fio esticado. Lá fora, eu podia ouvir a televisão dos Ferreiras através das paredes finas. Uma trilha de risadas de alguma comédia que parecia estar zombando de nós. Eu pedi a ela para não dizer nada. Ele disse finalmente. Por quê? Porque eu te conheço, Elsa. Você teria encontrado uma maneira de se preocupar com isso, de complicar as coisas. Desta forma,
Você podia simplesmente viver sua vida sem estresse. Sem estresse? Eu bati meu copo de água na mesa com mais força do que o necessário. Eu estive estressada com dinheiro por décadas. Perdi o sono me preocupando com contas, com a aposentadoria, com o que aconteceria se um de nós ficasse doente e precisasse de um tratamento caro. Bem, agora você pode parar de se preocupar. Mas eu não podia parar de me preocupar, porque eu não sabia que não havia nada com que se preocupar. Minha voz estava subindo apesar dos meus esforços para manter a calma. Você não vê como isso é cruel? Me deixar sofrer quando não havia razão para isso? Ele suspirou, o suspiro longânimo de um homem paciente lidando com uma mulher irracional. Eu estava te protegendo. Do quê? De cometer erros, de querer gastar dinheiro com coisas tolas, de interferir em estratégias de investimento que você não entenderia. Lá estava de novo, a suposição de que eu era muito estúpida, muito emocional, muito mulher para lidar com informações financeiras. Não importava que eu tivesse administrado nosso orçamento doméstico por décadas, esticando cada real até ele gritar. Não importava que eu tivesse trabalhado em vários empregos e nunca tivesse devolvido um cheque ou perdido um pagamento. Nada disso importava, porque Roberto havia decidido que eu não era confiável com a verdade sobre nossa própria situação financeira. Que tipo de coisas tolas você achou que eu ia querer gastar dinheiro? Eu não sei. Roupas, provavelmente. Comida cara. Talvez você quisesse ajudar as crianças com suas hipotecas ou algo igualmente inútil. Igualmente inútil. Ajudar nossos filhos, que estavam lutando com empréstimos estudantis e custos de creche e todas as mesmas pressões financeiras que uma vez enfrentamos, era inútil para ele. Garantir que nossos netos tivessem o que precisavam era tolice. Cuidar da família, a coisa que eu passei minha vida adulta inteira fazendo, era um desperdício de dinheiro na opinião do Roberto. De quanto dinheiro estamos falando exatamente? Ele hesitou, cortando seu frango em pequenos pedaços precisos. O suficiente. Isso não é uma resposta. É a única resposta que você vai ter esta noite. Eu o encarei do outro lado da nossa pequena mesa. Este homem que se tornara um estranho usando o rosto do meu marido. O Roberto, com quem me casei, nunca teria acumulado riqueza enquanto me deixava sentir pobre. O Roberto, com quem me casei, teria ficado animado para compartilhar boas notícias, para planejar aventuras, para construir uma vida melhor juntos. Este Roberto me via como um obstáculo a ser gerenciado. Um problema a ser resolvido através do engano. Naquela noite, fiquei acordada novamente. Mas desta vez não estava apenas magoada e confusa. Eu estava com raiva. 40 anos de casamento, 51 anos de vida juntos, e ele pensava tão pouco de mim que podia reescrever toda a nossa realidade sem consulta. Ele podia me ver sofrer desnecessariamente e chamar isso de proteção. Ele podia me excluir de decisões sobre minha própria vida e chamar isso de sabedoria. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que me assustou mais do que qualquer coisa na minha vida. Liguei para a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, e pedi a indicação de um advogado especializado em questões financeiras de família. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava o número que me deram, e minha voz falhou quando expliquei que precisava de ajuda para entender os bens financeiros do meu marido. Dona Elza, a secretária do advogado, disse gentilmente: "O Dr. Almeida pode atendê-la na quinta-feira às 2h. Fica bom para a senhora?" Bom, nada sobre essa situação era bom, mas eu disse sim de qualquer maneira porque, pela primeira vez em anos, eu ia obter respostas que não fossem filtradas pela percepção do Roberto sobre o que eu podia lidar. Quarta à noite, Roberto trabalhou até tarde nos azulejos do banheiro novamente. O som de seu martelo ecoava por nossas paredes finas, pontuado por grunhidos satisfeitos quando ele conseguia posicionar um azulejo perfeitamente. Sentei-me em nossa sala de estar, cercada por extratos bancários e declarações de imposto de renda que encontrei escondidos em sua gaveta da escrivaninha.
tentando juntar as peças do escopo de seu engano. Os números eram impressionantes. Carteiras de ações no valor de centenas de milhares de reais. Posse de criptomoedas que se multiplicaram em valor além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Investimentos imobiliários em bairros emergentes que renderam espetacularmente. E no centro de tudo, um homem que deixou sua esposa acreditar que eles estavam a uma emergência de distância do desastre financeiro. Encontrei registros de pagamentos de dividendos que excediam minha renda anual daqueles trabalhos de limpeza, juros e ganhos de capital que poderiam ter pago pelos procedimentos médicos que eu adiei porque não podíamos pagar. Retornos de investimentos que poderiam ter financiado a educação universitária de nossos netos, férias em lugares que eu só tinha visto em revistas, uma aposentadoria confortável que não exigia escolher entre aquecer a comida e comer. Mas o que mais doeu foram as anotações manuscritas do Roberto espalhadas pelos arquivos. Lembretes para si mesmo sobre manter as transações escondidas. Instruções para seu corretor sobre manter contas separadas. Planos de investimentos que me excluíam especificamente de qualquer conhecimento ou benefício. Não era apenas que ele havia escondido dinheiro de mim. Ele havia trabalhado ativamente para garantir que eu nunca descobrisse, nunca participasse, nunca me beneficiasse da riqueza que estava acumulando. Uma nota, presa com um clipe de papel a um extrato de dividendos particularmente grande, parou meu coração. Manter e focada na administração doméstica. Ela é melhor no pensamento em pequena escala. Isso requer uma visão que ela não tem. Pensamento em pequena escala. Depois de décadas fazendo cada real render, de encontrar maneiras de criar conforto e segurança com quase nada, de construir um lar e criar filhos com um orçamento apertado, ele reduziu minha inteligência e capacidade a pensamento em pequena escala. As mesmas habilidades que nos mantiveram à tona durante seu desemprego, que mantiveram nossa casa e nossos relacionamentos familiares, que criaram calor e amor com muito pouco dinheiro, foram descartadas como insignificantes. Quinta à tarde, eu estava sentada no escritório do Dr. Almeida no centro do Rio, cercada por livros de direito e diplomas emoldurados, me sentindo menor do que jamais me senti na vida. Ele era mais jovem que meu filho Miguel, com olhos gentis e uma maneira suave de falar que me lembrava os médicos que deram más notícias ao longo dos anos. Dona Elza, com base no que a senhora me trouxe, seu marido acumulou bens significativos durante o casamento. No Brasil, no regime de comunhão parcial de bens, que é o padrão, a senhora tem direitos legais à metade de tudo que foi adquirido durante o casamento, independentemente de em nome de quem estejam as contas. Direitos legais, eu repeti. As palavras pareciam estranhas na minha boca. Seu marido não pode legalmente esconder bens de você. E ele certamente não pode tomar grandes decisões financeiras sobre o patrimônio do casal sem o seu conhecimento. O que ele fez não é apenas moralmente questionável, é potencialmente ilegal. Pensei em Roberto em nosso apartamento, assentando cuidadosamente os azulejos sobre o compartimento secreto onde ele havia escondido as evidências de sua outra vida. Quão apropriado que ele tivesse literalmente enterrado seu engano sob o piso do nosso banheiro. Um lugar que eu visitava todos os dias, sem saber que estava andando sobre mentiras. O que eu posso fazer? Várias coisas. Podemos entrar com um pedido de revelação financeira completa. Podemos solicitar uma perícia contábil para determinar exatamente quais bens existem e quando foram adquiridos. Podemos explorar suas opções para proteger seus interesses, incluindo a separação legal se for algo que a senhora queira considerar. Separação legal. As palavras pairavam no ar como um pássaro que eu tinha medo de pegar. Depois de 51 anos de casamento, eu estava realmente contemplando o fim de tudo o que havíamos construído juntos? Mas então me lembrei daquela nota. Manter e focada na administração doméstica. E percebi que talvez o que havíamos construído tivesse sido uma mentira desde o início. Preciso pensar sobre isso, disse ao Dr. Almeida, reunindo meus papéis com as mãos que tremiam um pouco. Claro. Mas, Dona Elza, quero que a senhora entenda uma coisa.
A senhora merece honestidade de seu cônjuge. A senhora merece ser tratada como uma parceira igual em seu casamento. Engano financeiro é uma forma de abuso. E a senhora não precisa aceitá-lo só porque o aceitou por muito tempo. Abuso. Eu nunca tinha pensado no segredo do Roberto nesses termos. Mas enquanto voltava para casa de ônibus por Copacabana, observando os bairros familiares passarem pela janela, comecei a entender o que o advogado queria dizer. Roberto me fez sofrer desnecessariamente. Ele reteve recursos que poderiam ter melhorado minha vida, minha saúde, minha felicidade. Ele mentiu para mim sistematicamente. Recrutou nossos filhos para seu engano e me fez sentir inútil e um fardo quando tínhamos dinheiro mais do que suficiente para viver confortavelmente. Se isso não era abuso, o que era? Naquela noite, peguei Roberto contando notas novamente na cozinha. De 100 e de 50, separadas em pilhas arrumadas como se ele estivesse jogando uma partida elaborada de banco imobiliário. Quando ele me viu observando, não teve a decência de parecer envergonhado. Em vez disso, ele deslizou o dinheiro para o bolso da jaqueta com um sorriso satisfeito. Dia bom no mercado, disse ele. Eu fui a um advogado hoje. O sorriso desapareceu tão rapidamente que quase não percebi. Seu rosto ficou completamente em branco, do jeito que costumava ficar quando seu chefe o chamava para reuniões que nunca iam bem. Que tipo de advogado? O tipo que entende das leis de bens do casamento. O tipo que pode me ajudar a entender o que eu tenho legalmente o direito de saber sobre nossas finanças. Roberto pousou sua xícara de café com muito cuidado, como se movimentos bruscos pudessem quebrar algo importante. Elsa, você está sendo dramática. Não precisamos de advogados envolvidos em nosso casamento. Nós também não precisávamos de engano envolvido em nosso casamento. Mas aqui estamos. Eu te disse. Eu estava te protegendo. Do que exatamente? De poder pagar remédios quando eu estava doente? De comprar roupas que servissem direito? De ajudar nossos netos com as despesas da faculdade? De que destino horrível você estava me protegendo? Ele se levantou, sua cadeira arrastando no chão com um som como unhas em um quadro negro. Você não entende como o dinheiro funciona. Você nunca entendeu. Se eu tivesse te contado sobre os investimentos, você teria encontrado maneiras de gastar tudo em bobagens. Como o quê? Como ajudar cada parente com cada história triste. Como comprar coisas caras que não precisamos. Como... Ele gesticulou ao redor do nosso apartamento surrado. Reformar este lugar quando está perfeitamente bom como está. Perfeitamente bom. Nosso apartamento com seu papel de parede descascando e ar-condicionado quebrado. Seus azulejos rachados e eletrodomésticos antigos. Estava perfeitamente bom para eu morar enquanto ele acumulava uma riqueza que poderia ter nos comprado uma casa em um bairro bom. Estava perfeitamente bom para eu suportar desconforto e privação enquanto ele brincava de gênio do mercado de ações em segredo. E quanto a viajar? E quanto a ver o mundo como costumávamos falar? O que você faria em Paris? Reclamaria da barreira do idioma. Se preocuparia com as despesas? Você não foi feita para esse tipo de vida, Elsa. Não fui feita para esse tipo de vida. Depois de décadas de casamento, meu marido havia decidido que eu não era sofisticada o suficiente para a vida que seu dinheiro poderia comprar. Eu era boa o suficiente para limpar apartamentos e criar filhos e administrar orçamentos domésticos com trocados. Mas não era digna de viagens de primeira classe, ou restaurantes bons, ou do tipo de aposentadoria que eu sonhava. Há quanto tempo as crianças sabem? Sua pausa foi resposta suficiente, mas ele tentou minimizá-la de qualquer maneira. Mencionei alguns investimentos para o Miguel no ano passado, quando ele estava preocupado com a hipoteca. A Sara descobriu quando me ajudou a configurar o banco online. E todos vocês decidiram que eu não deveria saber. Decidimos que você não precisava ser sobrecarregada com informações financeiras complicadas. Sobrecarregada. Saber a verdade sobre minha própria vida era um fardo que eu não conseguia lidar. Ser tratada como uma parceira igual em meu casamento era muito complicado para minha mente simples.
Receber as mesmas informações disponíveis para meus filhos adultos estava além de minhas capacidades. Pensei em todas as vezes que pedi desculpas aos amigos por nosso estilo de vida modesto, explicando que estávamos com uma renda fixa, que tínhamos que ter cuidado com o dinheiro. Pensei nos eventos de caridade que pulei porque não podia pagar por roupas apropriadas, nas celebrações familiares que participei com presentes caseiros, enquanto todos os outros traziam presentes comprados em lojas. Pensei na vergonha que carreguei, na sensação de que estávamos falhando de alguma forma, ficando para trás enquanto todos os outros prosperavam. Tudo desnecessário. Tudo realizado para uma plateia que sabia a verdade. Naquela noite, não consegui dormir em nosso quarto. Em vez disso, fiz uma cama no sofá da sala, me enrolando na manta de crochê que minha mãe havia feito há 40 anos. Através das paredes finas, eu podia ouvir Roberto se movendo lá em cima, provavelmente se perguntando por que eu não o havia seguido para a cama como fiz todas as noites por meio século. Pensei em minha mãe, falecida há 15 anos, e me perguntei o que ela teria dito sobre o engano de Roberto. Ela cresceu em tempos difíceis, entendia o valor do dinheiro e a importância da honestidade no casamento. Ela contava centavos porque precisava, não porque seu marido estava escondendo riqueza dela para seu próprio bem. Um casamento é uma parceria, ela costumava dizer. Se uma pessoa está tomando todas as decisões, não é um casamento. É um emprego. E um emprego sempre pode ser encerrado. Emprego. Era isso que eu me tornei aos olhos de Roberto? Uma funcionária cujo trabalho era a administração doméstica, cujo desempenho era adequado o suficiente para manter por perto, mas que não precisava saber sobre as finanças da empresa? Eu era uma ajudante contratada que por acaso compartilhava sua cama, útil o suficiente para manter, mas não valiosa o suficiente para confiar informações importantes? Na manhã seguinte, Roberto desceu as escadas hesitantemente, como se não tivesse certeza do tipo de recepção que receberia. Eu já estava vestida, sentada à mesa da nossa cozinha com uma xícara de café e o jornal da manhã aberto diante de mim. Você dormiu no sofá, ele observou. Sim, não deve ter sido confortável. Não foi. Ele se serviu de café e sentou-se à minha frente, mas continuou olhando para a porta como se estivesse planejando uma rota de fuga. Elsa, acho que precisamos conversar. Acho que precisávamos conversar há uns 20 anos, mas você decidiu que eu não aguentaria. Você está com raiva. Estou furiosa. O que posso fazer para consertar isso? A pergunta me pegou de surpresa. Em 51 anos de casamento, Roberto nunca perguntou o que ele poderia fazer para consertar algo. Os problemas eram ignorados até desaparecerem ou declarados insolúveis e abandonados. A ideia de que minha raiva era algo que poderia ser abordado, em vez de suportado ou descartado, era completamente estranha ao nosso relacionamento. Você pode começar me dizendo exatamente quanto dinheiro nós temos? Ele se mexeu na cadeira, desconfortável com a franqueza. É complicado. Reconstruir a confiança depois de décadas de mentiras também é, mas aqui estamos. Uma longa pausa. Então, cerca de 2 milhões em vários investimentos. Talvez um pouco mais, dependendo do desempenho do mercado. 2 milhões de reais. Enquanto eu racionava medicamentos controlados e comprava em brechós, éramos milionários. Enquanto eu trabalhava em empregos de limpeza que destruíram meus joelhos e me preocupava sobre como pagaríamos pelos cuidados na aposentadoria, tínhamos dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelo resto de nossas vidas. Por que você não confiou em mim com essa informação? Por quê? Outra pausa. Porque eu estava com medo de que você quisesse dar tudo. Para quem? Para as crianças. Caridade. Qualquer um com uma história triste. Você tem um coração mole, Elsa. Sempre teve. Você veria alguém em necessidade e quereria ajudar, e antes que percebêssemos, estaríamos de volta a viver de salário em salário. Coração mole. Ele disse isso como se fosse um defeito de caráter.
Algo vergonhoso que precisava ser gerenciado. A mesma qualidade que me tornou uma boa mãe, uma boa vizinha, uma boa esposa, era agora a razão pela qual eu não podia ser confiada com o conhecimento sobre minha própria segurança financeira. Teria sido tão terrível ajudar as pessoas? Sim. A veemência em sua voz surpreendeu a nós dois. Sim, teria sido terrível. Você sabe quanto tempo levei para acumular tanto dinheiro? Você sabe com que cuidado eu tive que investir? Quantos riscos tive que calcular? Não vou assistir isso desaparecer porque você sente pena de todo mundo com um problema. Aí estava, finalmente. A verdade por trás de toda a sua conversa sobre proteção e fardo e assuntos financeiros complicados. Ele tinha medo que eu desse o dinheiro dele. Não nosso dinheiro. O dinheiro dele. Acumulado através de sua genialidade e trabalho duro, ameaçado pela minha estúpida compaixão feminina. Então você me deixou sofrer em vez de arriscar que eu fosse generosa. Eu te deixei viver da maneira que você sempre viveu, em vez de arriscar que você tomasse decisões tolas que impactariam nós dois. A maneira que eu sempre vivi. Como se minha pobreza tivesse sido uma escolha, uma preferência, algo que eu selecionei de um menu de estilos de vida. Como se trabalhar em vários empregos e me negar confortos básicos tivesse sido uma peculiaridade pessoal, em vez do resultado da necessidade econômica. E as crianças? Elas estão no seu testamento? Claro que estão no meu testamento. São meus filhos. Eu estou no seu testamento. A pergunta pairou entre nós como uma espada. O rosto de Roberto passou por várias expressões. Surpresa, cálculo, algo que poderia ter sido culpa, antes de se fixar em raiva defensiva. Que tipo de pergunta é essa? O tipo de pergunta que uma esposa faz ao marido quando descobre que ele escondeu milhões de reais dela por décadas. Você é minha esposa. Claro que você está amparada. Como estou amparada? Sou tratada como uma herdeira igual? Herdo tudo se você morrer primeiro? Ou recebo algum tipo de mesada enquanto a maior parte vai para as crianças? Seu silêncio foi resposta suficiente. Entendi. Dobrei o jornal com cuidado, vincando cada dobra com a precisão que Roberto usava quando contava seu dinheiro secreto. Então, não sou realmente sua parceira. Sou mais como uma dependente que precisa ser gerenciada e sustentada, mas não confiável com a propriedade total. Não é tão simples. Parece muito simples para mim. Você decidiu que não sou inteligente o suficiente, não confiável o suficiente, não digna o suficiente para ser tratada como igual em nosso casamento. Você recrutou nossos filhos para concordarem com essa avaliação. E você estruturou toda a nossa vida financeira em torno da suposição de que sou essencialmente uma criança que precisa de um tutor. Elsa, você está distorcendo tudo. Não, Roberto. Você distorceu tudo. Eu só estou tentando endireitar as coisas. Naquela tarde, enquanto Roberto estava no que ele alegava ser uma consulta médica, mas que agora eu assumia ser uma reunião com seu consultor financeiro, liguei para nossa vizinha Ana. Ela tinha 82 anos, uma viúva que morava sozinha no apartamento ao lado do nosso, e que sempre fora gentil comigo de maneiras que pareciam especialmente preciosas agora. Ana, posso ir aí tomar um chá? Preciso conversar com alguém. Claro, querida. Vou colocar a água para ferver. O apartamento de Ana era arrumado quase exatamente como o nosso, mas parecia completamente diferente. Onde o nosso era apertado e surrado, o dela era aconchegante e acolhedor. Ela tinha plantas em todas as janelas, livros empilhados em todas as superfícies e fotografias cobrindo todas as paredes. Era o lar de alguém que havia assumido o controle de sua própria vida. Você parece preocupada, disse ela, acomodando-se em sua poltrona favorita com uma xícara de chá de camomila. Contei-lhe tudo. O dinheiro escondido, a conspiração familiar, as décadas de engano, o advogado, a escolha impossível entre um casamento construído sobre mentiras e a perspectiva aterrorizante de recomeçar aos 76 anos. Ana ouviu sem interrupção, ocasionalmente balançando a cabeça
ou fazendo pequenos sons de simpatia. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para sua xícara de chá, como se pudesse encontrar respostas ali. Meu marido morreu há 12 anos, disse ela finalmente. Haroldo. Fomos casados por 48 anos, e eu pensei que sabia tudo sobre ele. Então ele morreu. E eu descobri que ele estava tendo um caso nos últimos 6 anos de sua vida. Eu quase engasguei com meu chá. Ana, eu não fazia ideia. Claro que não. Eu nunca contei a ninguém. Mas aqui está o que aprendi com essa experiência. A pessoa com quem eu fui casada nos últimos 6 anos não era meu marido. Meu marido era honesto e fiel, e me tratava como igual. O homem que morreu em nosso quarto era um estranho que se parecia com Haroldo, e tinha o CPF de Haroldo, mas não era a mesma pessoa. O que você fez? Eu chorei a morte do meu marido, e depois fiquei com raiva do estranho. E então percebi que tinha uma escolha. Eu poderia passar meus anos restantes lamentando o casamento que pensei ter tido, ou poderia construir uma vida baseada em quem eu realmente era, não em quem outra pessoa decidiu que eu deveria ser. Ela gesticulou ao redor de seu apartamento para os livros e plantas e fotografias que o faziam sentir vivo. Esta é a minha vida agora. Não a vida que Haroldo queria para mim, não a vida que a namorada dele achava que eu merecia, mas a minha vida. E sabe o que eu descobri? Eu gosto muito mais de mim mesma do que jamais gostei de ser a senhora Mendes. Mas vocês foram casados por 48 anos. Isso não contou para nada? Os primeiros 42 anos contaram para tudo. Eles foram reais. Os últimos 6 anos foram uma performance que ele encenou enquanto vivia sua vida real em outro lugar. Seus 51 anos com Roberto incluem décadas em que ele estava desempenhando o papel de parceiro igual, enquanto na verdade te tratava como uma empregada. Quantos desses anos foram reais? A pergunta me atingiu como água fria. Há quanto tempo Roberto vinha tomando decisões unilaterais sobre nossas vidas? Há quanto tempo ele vinha acumulando riqueza enquanto me deixava acreditar que estávamos com dificuldades? Há quanto tempo ele vinha mentindo para mim? E por que eu estive tão disposta a aceitar suas explicações quando elas me faziam sentir pequena e estúpida? Eu não sei por onde começar. Admiti. Comece decidindo como você quer que sua vida seja. Não como Roberto quer que seja. Não o que as crianças acham que você merece, mas o que te faria feliz. Depois, trabalhe de trás para frente a partir daí. Naquela noite, sentei-me em nossa sala de estar com um bloco de notas, tentando imaginar o que eu queria. O exercício foi mais difícil do que deveria. Por tantos anos, meus desejos e necessidades foram filtrados pela opinião de Roberto sobre o que era razoável, apropriado, dentro de nossas posses. Eu me acostumei tanto a reduzir meus sonhos que quase esqueci como sonhar em grande escala. O que eu queria? Eu queria viajar. Não apenas viagens de fim de semana para visitar parentes, mas viagens de verdade. Europa, como Roberto e eu conversávamos quando éramos jovens. Itália, com sua arte e história e comida que não vinha de latas ou caixas. França, com seus museus e cafés e o campo que eu via nos filmes, mas nunca pensei que experimentaria pessoalmente. Eu queria roupas bonitas. Não roupas de grife caras, mas coisas bem feitas que servissem direito e me fizessem sentir atraente. Eu estava cansada de comprar em brechós por necessidade em vez de escolha, cansada de usar sapatos até furarem, cansada de me contentar com coisas que eram quase certas, mas não totalmente. Eu queria ajudar nossos netos com as despesas da faculdade, como sempre desejei que pudéssemos, mas Roberto alegava que não podíamos pagar. Eu queria contribuir para causas com as quais me importava, sentir que meu dinheiro estava fazendo a diferença no mundo, em vez de ficar parado em contas de investimento acumulando mais dinheiro pelo simples fato de acumular. Eu queria um lar que parecesse um lar em vez de um lugar onde eu cumpria pena. Não necessariamente uma mansão, mas espaços que fossem confortáveis e bonitos e refletissem meu gosto em vez do que Roberto achava que era bom o suficiente para mim.
Acima de tudo, eu queria ser tratada como uma pessoa cujos pensamentos, sentimentos e desejos importavam. Eu queria ser consultada sobre as decisões que afetavam minha vida. Eu queria honestidade em vez de gerenciamento, parceria em vez de proteção paternalista. Quando Roberto chegou em casa naquela noite, eu ainda estava sentada à mesa com meu bloco de notas, cercada por anos de extratos bancários, documentos de investimento e papéis de empréstimo que pintavam um quadro de riqueza escondida e oportunidades negadas. "O que é tudo isso?" ele perguntou, pendurando a jaqueta nas costas da cadeira. "Pesquisa. Estou tentando entender exatamente o que você escondeu de mim e por quanto tempo." Ele se sentou à minha frente, mas não encontrou meus olhos. "Elsa, eu sei que você está chateada, mas..." "Eu já passei do chateada, Roberto. Estou no ponto em que preciso tomar algumas decisões sobre meu futuro." "Que tipo de decisões?" "O tipo que eu deveria ter tomado o tempo todo, se tivesse recebido informações precisas sobre nossas circunstâncias." Deslizei um extrato bancário pela mesa em sua direção. Mostrava pagamentos trimestrais de dividendos que excediam o que eu ganhei em um ano com meus trabalhos de limpeza. Isso é de 2019. O ano em que eu trabalhava à noite no prédio médico na Glória, voltando para casa exausta todas as manhãs enquanto você dormia até o meio-dia. Você se lembra daquele ano? Ele olhou para o papel e assentiu com relutância. Eu destruí meus joelhos naquele ano. Eu tinha 67 anos, rastejando em pisos de escritório com um balde de produtos de limpeza, porque pensei que precisávamos do dinheiro. Enquanto isso, você estava ganhando mais do que meu salário anual a cada 3 meses apenas com investimentos que escondeu de mim. O trabalho no prédio médico foi sua escolha, baseada em informações que você me deu. Você me disse que estávamos com dificuldades. Você reclamou de cada despesa. Se preocupou em voz alta sobre como administraríamos a aposentadoria? Me fez sentir culpada por cada real que gastei em qualquer coisa que não fosse absolutamente essencial. Claro que aceitei o trabalho de limpeza. Pensei que éramos pobres. Não éramos pobres. Não, você não era pobre. Eu era pobre, porque você se certificou de que eu só tivesse acesso ao dinheiro que você achava que eu merecia, que aparentemente era apenas o suficiente para sobreviver. Tirei outro documento, um que mostrava investimentos imobiliários no valor de mais do que a maioria das casas das pessoas. Isso é de 2018, o ano em que pulei minha mamografia porque não podíamos pagar a coparticipação. O ano em que esperei 8 meses para ver um cardiologista porque a taxa do especialista parecia muito cara. Você se lembra daquele ano? Seu rosto estava ficando pálido, mas ele não respondeu. Eu estava andando por aí com uma condição cardíaca que poderia ter me matado, Roberto, porque você decidiu que eu não precisava saber que podíamos pagar por qualquer cuidado médico que eu precisasse. Porque você achou que era melhor eu me preocupar com dinheiro do que você compartilhar informações precisas sobre nossas finanças. O médico disse que seu coração estava bem, depois de 8 meses de dores no peito que me mantinham acordada à noite. 8 meses pensando que eu poderia estar morrendo, mas não querendo sobrecarregar nossa família com contas médicas caras. Eu estava de pé agora, embora não me lembrasse de ter me levantado. Os papéis estavam espalhados por nossa pequena mesa como evidências em uma cena de crime, o que de certa forma eram. Evidências de anos roubados da minha vida, experiências negadas, oportunidades perdidas, sofrimento que poderia ter sido evitado se meu próprio marido estivesse disposto a ser honesto comigo. Você me deixou sofrer desnecessariamente, eu disse em voz baixa. Por anos, por décadas. Você me viu trabalhar em empregos que machucaram meu corpo e me preocupar com despesas que não eram problemas reais e me negar coisas que podíamos pagar facilmente. E você escolheu não me ajudar porque decidiu que eu não aguentaria a verdade sobre nossa situação. Eu estava tentando te proteger. Do quê? De poder viver confortavelmente? De ter escolhas? De ser tratada como uma adulta que poderia participar de decisões sobre sua própria vida? De cometer erros que nos custariam tudo? Que erros você achou que eu cometeria?
Dar dinheiro para cada história triste. Comprar coisas que não precisamos. Confiar nas pessoas erradas com conselhos de investimento. Então, em vez disso, você tomou decisões unilaterais sobre a quantidade de dinheiro a que eu merecia ter acesso, quais informações eu poderia lhe dar, quais despesas eram justificadas e que tipo de vida eu era sofisticada o suficiente para viver. Você se tornou meu guardião financeiro sem me consultar e me manteve na pobreza, enquanto acumulava uma riqueza que poderia ter transformado nossas vidas. Ele ficou quieto por um longo tempo, olhando para os documentos financeiros espalhados entre nós em nossa mesa barata, em nossa cozinha surrada. Finalmente, ele disse: "Eu trabalhei duro por este dinheiro, Elsa. Eu pesquisei investimentos, corri riscos calculados, tomei decisões inteligentes. Ele não simplesmente apareceu do nada. Eu também trabalhei duro, Roberto. Trabalhei em vários empregos para sustentar esta família quando você não podia ou não queria. Criei nossos filhos, e mantive nossa casa, e administrei nosso orçamento, e cuidei dos seus pais quando eles eram idosos, e lidei com todas as emergências domésticas e obrigações sociais, e consultas médicas que mantiveram nossas vidas funcionando sem problemas. Mas, aparentemente, nada desse trabalho me dá o direito à honestidade sobre nossas finanças, ou a opinar em decisões importantes, ou mesmo a um respeito básico como parceira igual em nosso casamento. Isso é diferente. Como é diferente? O que você fez foi doméstico, responsabilidades familiares. O que eu fiz foi negócio, investimento. Construir riqueza requer um tipo diferente de inteligência. Doméstico. Responsabilidades familiares. 51 anos de casamento e minhas contribuições foram domésticas, enquanto as dele foram negócios. Minha inteligência era suficiente para administrar uma casa, mas não para entender investimentos. Meu trabalho era responsabilidade familiar, enquanto o dele era construção de riqueza. Como se famílias e riqueza existissem em universos completamente separados. Vou te fazer uma pergunta, Roberto, e quero que você pense cuidadosamente antes de responder. Você me respeita? A pausa foi longa demais, e isso foi resposta suficiente. Quer dizer, você acha que sou inteligente? Você acha que sou capaz de entender informações complicadas e tomar boas decisões? Você acha que sou uma parceira igual em nosso casamento que merece honestidade e consulta sobre decisões importantes que afetam nossas vidas? Outra pausa. Então, baixinho. Acho que você é boa no que você é boa. Que é o quê, exatamente? Cuidar das pessoas. Gerenciar as coisas do dia a dia. Você é muito. Acolhedora. Acolhedora. Depois de décadas de parceria, fui reduzida a uma característica que aparentemente era incompatível com inteligência financeira ou autoridade para tomar decisões. Eu era uma boa cuidadora, o que significava que não podia ser confiada com informações de investimento. Eu era acolhedora, o que significava que era muito emocional para decisões de negócios. E você não acha que pessoas acolhedoras são inteligentes o suficiente para entender de dinheiro? Acho que você tem pontos fortes diferentes dos meus. Como quais? Você é boa com as pessoas. Você se lembra de aniversários e datas comemorativas. Você sabe como todos na família estão, do que os netos gostam, quem precisa de atenção extra. Você faz todos se sentirem bem-vindos e cuidados. E essas habilidades são incompatíveis com o entendimento de investimentos como, exatamente? Não são incompatíveis. São apenas diferentes. Eu cuido do dinheiro, você cuida dos relacionamentos familiares. Cada um faz o que faz de melhor. Exceto que eu nunca concordei com essa divisão de trabalho, Roberto. Você decidiu unilateralmente que eu cuidaria dos relacionamentos familiares enquanto era mantida na ignorância de nossa situação financeira. Você fez essa escolha por nós dois sem me consultar e a manteve por décadas através do engano. Deu tudo certo. Para quem? Deu tudo certo para você, porque você pôde acumular riqueza enquanto outra pessoa cuidava de todo o trabalho emocional de manter as conexões familiares.
Deu tudo certo para as crianças, porque elas tiveram os benefícios de ter uma mãe que organizava suas vidas e um pai que podia secretamente ajudar com grandes despesas. Deu terrivelmente errado para mim, porque eu tive que fazer todo o acolhimento enquanto era tratada como se fosse estúpida demais para saber a verdade sobre nossa segurança financeira. Juntei os documentos financeiros, empilhando-os em uma pilha arrumada. Vou passar o fim de semana no apartamento da Ana. Preciso de tempo para pensar sem você tentando gerenciar minhas reações ou me convencer de que mentiras eram na verdade proteção. Elsa, você está exagerando. Estou? Meu marido escondeu milhões de reais de mim por décadas, recrutou nossos filhos adultos para o engano e tomou decisões unilaterais sobre todo o nosso futuro financeiro com base na suposição de que sou estúpida e impulsiva demais para ser confiada com informações precisas. Qual seria uma reação apropriada a essa situação? Eu nunca disse que você era estúpida. Você não precisou dizer, Roberto. Você demonstrou isso me tratando como se eu fosse incompetente demais para participar de decisões sobre minha própria vida. Aquele fim de semana na casa da Ana foi a primeira vez em anos que senti que podia respirar. O apartamento dela era silencioso de uma forma pacífica, em vez da maneira opressiva que o nosso se tornou. Ela fazia refeições que eram escolhidas pelo sabor em vez da economia. Tocava músicas que gostava em vez do que era menos provável de irritar qualquer outra pessoa, e me tratava como alguém cujas opiniões e preferências importavam. O que você está pensando? Ela perguntou durante o café da manhã de sábado. Estou pensando que não sei mais quem eu sou. Por tanto tempo, pensei em mim mesma como alguém que não podia pagar por coisas, alguém que tinha que ter cuidado com o dinheiro, alguém cujo marido estava estressado com nossa situação financeira. Agora descubro que nada disso era verdade. Somos ricos há anos, e eu simplesmente não sabia. O que mais você não sabia? A pergunta abriu algo dentro de mim que eu não sabia que estava trancado. Eu não sei do que gosto. Quer dizer, eu sei do que gosto dentro das restrições do que Roberto acha razoável, acessível ou apropriado para alguém como eu. Mas não sei o que escolheria se essas restrições não existissem. Como o quê? Comida. Eu sempre cozinho coisas que são econômicas e que Roberto comerá sem reclamar. Mas e se eu pudesse escolher com base no que eu realmente queria experimentar? E se eu pudesse ir a restaurantes que servissem culinária de países que nunca visitei, ou comprar ingredientes que custassem mais do que carne moída e coxas de frango? O que mais? Roupas. Compro em brechós e lojas de desconto, e escolho com base no que é prático e acessível. Mas o que eu vestiria se pudesse escolher com base no que me fizesse sentir bonita? De que cores eu realmente gosto? Que estilos me fazem sentir confiante? O que mais? Viagens. Roberto sempre disse que não podíamos pagar para ir a qualquer lugar que exigisse acomodações caras ou voos internacionais. Mas e se pudéssemos? E se eu pudesse ver arte pessoalmente em vez de apenas em livros? E se eu pudesse comer comida italiana autêntica na Itália, ou passear por museus em Paris, ou ver paisagens que só imaginei? O que está te impedindo de descobrir? A pergunta era tão simples e tão complicada ao mesmo tempo. O que estava me impedindo? A opinião de Roberto? Seu controle sobre nossas finanças? Meu próprio medo de tomar decisões que me disseram que eu não era qualificada para tomar? Eu não sei como começar. Você começa pequeno. Você vai a um restaurante que sempre quis experimentar e pede algo que pareça interessante, mesmo que seja caro. Você vai a uma loja de departamentos e experimenta roupas que te atraem, mesmo que não sejam práticas. Você pega folhetos de viagem e começa a imaginar para onde iria se o dinheiro não fosse uma restrição. Naquela tarde, fiz algo que não fazia há décadas. Fui às compras por prazer, em vez de necessidade. Peguei o metrô para a Zona Sul e andei por uma grande loja de departamentos, tocando tecidos e experimentando roupas que me chamaram a atenção, em vez de roupas que estavam em promoção, liquidação
ou eram práticas para minha rotina diária. No espelho de um provador de loja de departamentos, vi a mim mesma usando um vestido azul suave que realçava a cor dos meus olhos. Custava mais do que eu costumava gastar em roupas em 6 meses, mas me fazia parecer alguém que valia a pena olhar. Não a esposa idosa de alguém, ou a mãe envelhecida de alguém, mas uma mulher que existia por si mesma, que merecia coisas bonitas, que ocupava espaço no mundo com confiança. Comprei o vestido. Também comprei um batom em uma cor que sempre admirei, mas nunca achei apropriada para alguém da minha idade, e um pequeno frasco de perfume que cheirava a jasmim e possibilidade. Na viagem de metrô de volta para Copacabana, vi meu reflexo na janela escura e mal me reconheci. A mulher que me olhava de volta parecia mais presente, mais desperta, mais real do que a pessoa que vinha sonambulando pela própria vida por quase 20 anos. Domingo à noite, voltei ao nosso apartamento. Roberto estava esperando na sala de estar, sentado em sua cadeira habitual com uma cerveja e o controle remoto. Ele olhou para cima quando entrei, e algo em sua expressão mudou quando me viu. Você parece diferente. Eu me sinto diferente. O que tem na sacola de compras? Coisas que eu queria, não coisas que eu precisava, ou coisas que eram práticas ou que estavam em promoção. Apenas coisas que eu queria. Fui ao nosso quarto e pendurei o vestido azul no meu armário ao lado de todas as roupas sem forma, sem cor e práticas que acumulei ao longo dos anos. O contraste era surpreendente. Era como ver uma flor em um campo de ervas daninhas. Um lembrete de que a beleza, a cor e a alegria eram escolhas, em vez de luxos que eu não podia pagar. Na manhã seguinte, marquei uma consulta com uma consultora financeira própria. Não o corretor de investimentos de Roberto, não alguém que ele selecionou e informou sobre minhas limitações, mas alguém que me daria informações independentes sobre nossos ativos e minhas opções. Eu queria entender exatamente o que possuíamos, quais eram meus direitos legais e quanto custaria estabelecer independência financeira se fosse isso que eu decidisse fazer. A consultora, uma mulher chamada Jennifer Costa, me recebeu em seu escritório no centro. Sua mesa estava coberta de diplomas e certificações, e sua maneira era profissional, mas calorosa. Dona Elsa, revisei os documentos que a senhora forneceu e preciso lhe dizer que seu marido tem sido menos do que franco sobre a situação financeira de sua família. Com base no que posso ver aqui, vocês têm ativos substanciais que deveriam estar gerando renda e crescimento para ambos por muitos anos. Quão substanciais? Estimativa conservadora? Entre as carteiras de investimento, participações imobiliárias e ativos de criptomoeda, estamos falando de algo em torno de 2, 5 a 3 milhões de reais em patrimônio do casal. 3 milhões de reais. Roberto havia subestimado até mesmo sua confissão, aparentemente incapaz de ser completamente honesto mesmo quando pego em décadas de engano. Quais são minhas opções? Várias. A senhora pode trabalhar com seu marido para reestruturar suas finanças para que tenha acesso e controle iguais. Pode estabelecer contas separadas e dividir os ativos de forma equitativa. Se o casamento não for recuperável, pode entrar com pedido de separação legal ou divórcio. E o Brasil tem o regime de comunhão parcial de bens, o que significa que o patrimônio do casal deve ser dividido de forma justa, independentemente de em nome de quem estejam as contas. O que a senhora recomendaria? Eu recomendaria que a senhora tirasse um tempo para decidir que tipo de vida quer construir e, em seguida, escolhesse a estrutura financeira que apoia esses objetivos. Mas, Dona Elsa, quero que a senhora entenda algo importante. Este dinheiro pertence à senhora tanto quanto pertence ao seu marido. A senhora foi uma parceira completa neste casamento, mesmo que não tenha sido tratada como uma. A senhora contribuiu para a estabilidade e o bem-estar da família, de maneiras que tornaram suas atividades de investimento possíveis. A senhora tem direitos legais e morais sobre esses ativos e não precisa da permissão de ninguém para exercer esses direitos.
Naquela noite, sentei Roberto à mesa da nossa cozinha novamente. Desta vez, era eu quem tinha documentos espalhados à minha frente e era eu quem tinha informações que ele não recebera. Encontrei-me com uma consultora financeira hoje, disse eu. Jennifer Costa. Ela é especializada em ajudar mulheres a entender suas opções financeiras depois que descobrem que seus maridos têm tomado decisões unilaterais sobre os bens do casal. O rosto de Roberto passou por várias expressões antes de se fixar na resignação. O que ela te disse? Que temos perto de 3 milhões de reais em ativos, não os 2 milhões que você mencionou. Que, como sua esposa, tenho direitos legais à metade de tudo adquirido durante nosso casamento. Que o engano financeiro é motivo para separação legal no Brasil. E que tenho várias opções de como proceder. Que opções? Posso trabalhar com você para reestruturar nossas finanças, para que ambos tenhamos acesso e controle iguais. Posso estabelecer minhas próprias contas e pegar minha parte de nossos ativos para administrar de forma independente, ou posso pedir a separação legal e deixar que os tribunais determinem como nosso patrimônio deve ser dividido. O que você quer fazer? Foi a primeira vez em todo o nosso casamento que Roberto me perguntou o que eu queria fazer sobre um assunto financeiro. A pergunta foi tão sem precedentes que quase não soube como responder. Eu quero viajar, disse finalmente. Quero ver a Europa, como costumávamos falar quando éramos jovens. Quero comer em restaurantes que servem comida que nunca experimentei. Quero comprar roupas que me façam sentir bonita. Quero ajudar nossos netos com as despesas da faculdade. Quero contribuir para causas com as quais me importo. Quero viver como alguém que tem escolhas, em vez de alguém que tem que se contentar com o que lhe é dado. Nós podemos fazer essas coisas. Podemos? Porque nos últimos 20 anos, toda vez que mencionei viajar ou sugeri que comêssemos em um lugar melhor, ou quis ajudar as crianças com despesas, você explicou por que não era prático, acessível ou apropriado. Você me treinou para reduzir meus desejos, para aceitar menos, para ser grata por qualquer coisa que você decidisse que eu merecia. Eu estava sendo financeiramente responsável. Você estava sendo financeiramente controlador. Há uma diferença. Puxei uma folha de papel onde havia escrito alguns cálculos que a Jennifer me ajudou a fazer. Isso mostra qual foi nossa renda de investimentos nos últimos 5 anos. Apenas os dividendos e juros, sem contar os ganhos de capital ou a valorização. Essa renda sozinha teria sustentado um estilo de vida confortável para nós dois, incluindo viagens, doações de caridade e ajuda a membros da família. Roberto estudou os números, e eu podia vê-lo calculando, provavelmente tentando descobrir como minimizar o impacto da informação. Mas se tivéssemos gasto esse dinheiro, ele não estaria disponível para reinvestimento. As contas não teriam crescido na mesma proporção. E daí? Temos 76 e 78 anos, Roberto. Não somos jovens de 25 anos construindo riqueza para o futuro. Nós somos o futuro. Esta é a época em que deveríamos estar aproveitando os recursos que acumulamos durante nossos anos de trabalho. Em vez disso, você nos manteve vivendo como aposentados pobres, enquanto nosso dinheiro fica em contas gerando mais dinheiro que nunca usaremos. E se você ficar doente e precisar de cuidados caros? Então usaremos parte dos nossos 3 milhões de reais para pagar por isso. E se você ficar doente? E se um de nós morrer amanhã? E se passarmos os próximos 5 anos vivendo como mendigos, apenas para descobrir que desperdiçamos nossos últimos anos saudáveis, quando poderíamos ter visto o mundo e ajudado nossa família e aproveitado os frutos de décadas de trabalho e economia? As perguntas pareceram genuinamente confundi-lo, como se ele nunca tivesse considerado que o dinheiro poderia ser para usar, em vez de apenas acumular. Ocorreu-me que Roberto poderia ter se tornado tão focado em construir riqueza que se esqueceu por que as pessoas constroem riqueza em primeiro lugar. Eu tomei algumas decisões. Continuei. Estou abrindo minha própria conta bancária e transferindo metade de nossos ativos líquidos para ela. Estou me tornando cotitular em todas as contas de investimento e configurando acesso automático à renda mensal de nossas carteiras.
Também estou planejando uma viagem para a Itália no outono, e vou, quer você venha comigo ou não. Itália, Florença, Roma, talvez Veneza. Todos os lugares que costumávamos falar em visitar. Tenho 76 anos, Roberto. Se eu esperar que você decida que sou sofisticada o suficiente para viagens internacionais, estarei velha demais para aproveitar. Quanto tempo você ficaria fora? 2 semanas, talvez 3. Tempo suficiente para ver um pouco de arte, comer comida italiana de verdade e lembrar como é acordar animada com o dia que vem pela frente. Isso parece caro. É caro. Também é facilmente acessível, dada a nossa situação financeira. A questão não é se podemos pagar. A questão é se você vai apoiar minha decisão de usar nosso dinheiro para algo que me trará alegria, ou se vai tentar me dissuadir disso como fez com tudo o mais que eu sempre quis. Ele ficou quieto por um longo tempo, olhando para os documentos financeiros espalhados entre nós. Finalmente, ele disse: Eu poderia ir com você. A oferta me surpreendeu. Você quer vir comigo? Não sei. Talvez. Nunca pensei realmente em viajar para o exterior. Porque você estava muito ocupado escondendo dinheiro da sua esposa? Porque eu estava focado em construir segurança para o nosso futuro. Roberto, nós estamos seguros. Não estamos apenas seguros. Somos ricos. Temos mais dinheiro do que a maioria das pessoas sonha em ter. Poderíamos viajar de primeira classe, ficar em hotéis de luxo, comer nos melhores restaurantes e ainda teríamos mais dinheiro sobrando do que poderíamos gastar em várias vidas. A única coisa que nos impede de desfrutar de nossa riqueza é sua incapacidade de acreditar que merecemos desfrutá-la. Eu mereço, disse ele defensivamente. Eu trabalhei para isso. Então, por que você tem vivido como se fôssemos pobres? A pergunta o deteve. Ele ficou ali por vários minutos, parecendo genuinamente confuso, como se nunca tivesse considerado a desconexão entre acumular riqueza e realmente se beneficiar dela. Não sei, disse ele finalmente. Acho que tinha medo de perdê-la. Perdê-la como? Não estamos falando de gastar tudo em uma compra extravagante. Estamos falando de usar uma pequena porcentagem de nossos ativos para melhorar nossa qualidade de vida. Estamos falando de deixar nosso dinheiro trabalhar para nós, em vez de nós trabalharmos para nosso dinheiro. E se o mercado quebrar? Então ainda teríamos mais dinheiro do que a maioria das pessoas tem quando o mercado está indo bem. Roberto, poderíamos perder metade de nossos ativos amanhã e ainda seríamos milionários. Poderíamos cometer todos os erros financeiros que você teme que eu cometa e ainda viver confortavelmente pelo resto de nossas vidas. Isso pareceu genuinamente surpreendê-lo. Sério? Sério. Sua estratégia de investimento foi tão bem-sucedida que poderíamos nos dar ao luxo de cometer erros significativos e ainda assim ficar bem. Poderíamos nos dar ao luxo de ser generosos com membros da família, doar dinheiro para causas com as quais nos importamos, gastar em coisas que nos trazem alegria, e ainda teríamos mais segurança financeira do que 99% da população. Vi algo mudar em sua expressão então, como se ele estivesse vendo nossa situação claramente pela primeira vez. Nunca pensei nisso dessa maneira. Porque você estava tão focado em acumular e proteger a riqueza que se esqueceu por que as pessoas querem ser ricas em primeiro lugar. A maioria das pessoas nem quer dinheiro por ter dinheiro, Roberto. Elas querem dinheiro porque compra liberdade, escolhas, experiências, segurança, a capacidade de ajudar as pessoas que amam. Você teve tanto sucesso em acumular dinheiro que poderia se dar ao luxo de ser incrivelmente generoso e ainda morrer rico. Mas, em vez disso, você escolheu acumular recursos que nunca usaremos, negando a nós dois as experiências e oportunidades que o dinheiro deveria proporcionar. Nas semanas seguintes, algo começou a mudar em nossa casa. Roberto começou a pedir minha opinião sobre coisas que nunca me consultara antes. Ele me mostrava extratos de investimento em vez de escondê-los. Falava sobre possibilidades de viagem em vez de descartá-las como impraticáveis. Mas a mudança parecia hesitante,
performática, como se ele estivesse tentando me convencer a abandonar meus planos de independência, em vez de genuinamente reconsiderar sua abordagem ao nosso casamento e finanças. Quando mencionei a criação de minhas próprias contas, ele encontrou razões pelas quais isso seria complicado. Quando falei da viagem à Itália, ele sugeriu alternativas menos caras que seriam mais práticas para pessoas da nossa idade. Ficou claro que Roberto estava disposto a fazer pequenos ajustes para evitar mudanças maiores, mas não estava pronto para alterar fundamentalmente a dinâmica de poder que caracterizou nosso casamento por décadas. Ele estava disposto a compartilhar mais informações comigo, mas ainda queria manter o controle final sobre as decisões financeiras. Estava disposto a gastar mais dinheiro em nosso estilo de vida, mas apenas em despesas que ele aprovasse e em valores que considerasse razoáveis. O ponto de virada veio durante uma conversa sobre as despesas da faculdade de nossos netos. Nossa filha Sarah mencionou que sua filha mais velha, Emma, estava procurando faculdades, mas precisaria de ajuda financeira para pagar a mensalidade em suas escolas preferidas. Nós deveríamos ajudar com isso, disse a Roberto durante o jantar uma noite. Ajudar como? Pagar a mensalidade dela, cobrir seu quarto e alimentação. Garantir que ela possa ir para qualquer escola que escolher, sem se formar com uma dívida enorme. Roberto pousou o garfo com a precisão cuidadosa que geralmente significava que ele estava prestes a explicar por que algo era impossível. Isso custaria uma fortuna. Custaria menos do que ganhamos em renda de investimentos em 6 meses. Mas se pagarmos pela educação da Emma, teremos que pagar pela educação de todos os netos. São 6 crianças, Roberto. Mesmo em escolas públicas, estamos falando de centenas de milhares de reais. Nós temos milhões de reais, Roberto. Poderíamos pagar para todos os 6 netos frequentarem universidades particulares e ainda teríamos mais dinheiro sobrando do que a maioria das famílias jamais acumula. Mas e se eles não apreciarem? E se a educação gratuita os tornar preguiçosos ou mimados? E se eles escolherem escolas caras só porque outra pessoa está pagando? E se eles se tornarem médicos, professores ou engenheiros porque conseguiram se formar sem entrar em dívidas? E se eles se lembrarem de seus avós como pessoas que tornaram seus sonhos possíveis? E se nosso dinheiro realmente fizer algo significativo em vez de apenas ficar em contas ficando maior sem propósito? Tem que haver um propósito. Dinheiro sem propósito é desperdiçado. O propósito é permitir que as pessoas que amamos construam vidas melhores. O propósito é dar aos nossos netos oportunidades que não tivemos. O propósito é usar nossos recursos para tornar o mundo um pouco melhor para as pessoas com as quais nos importamos. E se eles desperdiçarem essas oportunidades? Então teremos tentado ajudar, e ainda teremos mais dinheiro do que podemos gastar em nossas vidas. Roberto, você tem tanto medo de cometer um erro com nosso dinheiro que está cometendo o maior erro de todos. Você não o está usando para nada que importe. Essa conversa pareceu cristalizar algo para nós dois. Roberto percebeu que seu medo de erros financeiros havia se tornado mais poderoso do que seu desejo de desfrutar dos frutos de seu sucesso. E eu percebi que estava pedindo permissão para usar dinheiro que tinha todo o direito de usar. E isso nunca mudaria, a menos que eu parasse de pedir e começasse a agir. No dia seguinte, abri minha própria conta corrente em um banco diferente. Não pedi a permissão de Roberto, nem expliquei meu raciocínio. Simplesmente entrei no Banco Itaú com identificação e documentação de nossos ativos e abri uma conta apenas em meu nome. Em seguida, liguei para Jennifer, minha consultora financeira, e configurei transferências automáticas que me dariam acesso direto à renda de investimentos e a uma parte de nossas economias. Quando Roberto descobriu o que eu tinha feito, ficou mais irritado do que eu o vira em anos. Você não pode simplesmente pegar dinheiro sem discutir comigo primeiro. Eu não peguei o seu dinheiro, Roberto. Peguei o meu dinheiro. Dinheiro ao qual tenho direito legal como sua esposa e parceira. Dinheiro que deveria estar disponível para mim há décadas. Mas não estava porque você decidiu que não podia confiar em mim. Isso é roubo. Não, isso é equidade.
Pela primeira vez em nosso casamento, tenho acesso a recursos financeiros que são meus por direito. Pela primeira vez, posso fazer compras e tomar decisões sem ter que justificá-las a alguém que mente para mim sobre nossa situação financeira há anos. O que você vai fazer com ele? O que eu quiser. Talvez eu compre roupas que não sejam de brechóis. Talvez eu coma em restaurantes que você acha muito caros. Talvez eu reserve aquela viagem para a Itália, quer você venha comigo ou não. Talvez eu ajude a Emma com as despesas da faculdade, já que o avô dela aparentemente acha que a educação dela não vale o investimento. Você não pode simplesmente tomar decisões financeiras unilaterais. A ironia era tão espessa que quase ri. Eu não posso tomar decisões financeiras unilaterais? Roberto, você tem tomado decisões financeiras unilaterais durante todo o nosso casamento. Você decidiu quais informações eu poderia ter, quais despesas eram justificadas, que tipo de estilo de vida eu merecia, a que partes de nossos ativos eu poderia acessar. Você recrutou nossos filhos para uma conspiração para me manter ignorante sobre nossa situação financeira. Você tomou todas as grandes decisões de dinheiro por décadas sem me consultar. E agora está chateado porque ganhei acesso a dinheiro que sempre foi legalmente meu? Isso é diferente. Como é diferente? Porque eu sei o que estou fazendo com investimentos. Eu entendo como administrar dinheiro adequadamente. E eu não? Você nunca demonstrou interesse em gestão financeira antes. Porque você nunca me deu acesso a finanças para gerenciar. Você não pode excluir alguém de participar de decisões e depois alegar que a falta de experiência deles justifica a exclusão contínua. Naquela noite, mostrei a Roberto os folhetos de viagem que havia coletado. Passeios pela Itália que incluíam museus de arte, aulas de culinária e visitas guiadas a locais históricos. Acomodações que pareciam confortáveis em vez de econômicas. Itinerários que priorizavam a experiência em vez do orçamento. Parecem caros, disse ele, folheando as páginas brilhantes. São caros. Também são exatamente o tipo de experiência de viagem com que sonhei por 30 anos, mas nunca pensei que pudesse pagar. Poderíamos encontrar passeios menos caros. Por quê? Podemos pagar facilmente por esses passeios. A única razão para escolher opções mais baratas seria se as caras não valessem o custo, não se não pudéssemos pagá-las. Mas se gastarmos dinheiro em viagens caras, teremos menos dinheiro para outras coisas. Que outras coisas, Roberto? Para que estamos economizando dinheiro? Estamos nos nossos 70 anos. Não estamos comprando casas, começando negócios ou pagando a faculdade dos filhos. Não estamos acumulando riqueza para as gerações futuras porque não planejamos deixar toda a nossa herança para a caridade. Estamos economizando dinheiro para economizar dinheiro, o que na verdade não é um propósito. E se um de nós precisar de cuidados médicos prolongados? Então, usaremos parte dos nossos 3 milhões de reais para pagar por isso. Mesmo que um de nós precisasse de 1 milhão de reais em cuidados médicos, ainda teríamos dinheiro suficiente para viver confortavelmente, viajar internacionalmente e ajudar nossos netos com as despesas da faculdade. Você está sendo imprudente com nossa segurança financeira. Não, Roberto. Estou finalmente sendo realista sobre nossa segurança financeira. Você teve tanto sucesso em construir riqueza que poderíamos nos dar ao luxo de ser o que você considera imprudente e ainda assim estar financeiramente seguros. Temos dinheiro suficiente para correr riscos calculados, ser generosos, priorizar experiências em vez de acumulação. 2 manhãs depois, reservei a viagem para a Itália. Voos de primeira classe, acomodações de luxo, visitas guiadas a museus de arte e locais históricos, aulas de culinária na Toscana, degustações de vinho em pequenas aldeias sobre as quais eu só tinha lido em livros. Era tudo o que eu sonhava e mais caro do que qualquer férias que já tivéramos. Quando contei a Roberto o que tinha feito, ele olhou para os e-mails de confirmação em silêncio por um longo tempo. O custo total é mais do que costumávamos gastar em um ano, disse ele finalmente. O custo total é menor do que ganhamos em renda de investimentos em 6 semanas. E, Roberto,
Isso não é apenas sobre o dinheiro. É sobre finalmente priorizar minha felicidade e meus sonhos, em vez de sempre adiá-los para alguma emergência futura imaginária. E se eu não quiser ir para a Itália? Então, eu irei sozinha. Tenho 76 anos. Se eu esperar que você queira compartilhar experiências comigo, estarei velha demais para aproveitá-las. Você realmente viajaria internacionalmente sozinha na sua idade. Milhões de pessoas viajam internacionalmente na minha idade, Roberto. A idade não desqualifica alguém de ver o mundo, a menos que deixem. Isso pareceu surpreendê-lo. Percebi que ele estava pensando em nós como pessoas idosas que eram velhas demais para aventuras, em vez de pessoas que finalmente acumularam os recursos para buscar as experiências com as quais sonhávamos quando éramos mais jovens. Eu talvez queira ir com você, disse ele hesitantemente. Você é bem-vindo. Mas eu vou. Quer você venha ou não. Esta viagem não depende da sua participação ou aprovação. Algo mudou em sua expressão então, como se ele estivesse me vendo claramente pela primeira vez em anos. Você está realmente diferente agora. Não sou diferente, Roberto. Apenas estou finalmente agindo como alguém que tem escolhas, em vez de alguém que tem que aceitar o que outras pessoas decidem que ela merece. As semanas que antecederam a viagem à Itália foram estranhas. Roberto parecia dividido entre querer controlar meus planos e querer participar deles. Ele fazia sugestões sobre acomodações mais econômicas, depois perguntava o que faríamos em Florença. Reclamava do custo dos voos de primeira classe, depois pesquisava restaurantes italianos que achava que deveríamos experimentar. Finalmente, 3 semanas antes da partida, ele disse: Eu quero ir com você. Por quê? Porque não quero que você veja a Itália sem mim. Você teve 50 anos para planejar viagens comigo, Roberto. Por que agora? Ele ficou quieto por um longo momento, olhando pela janela da nossa cozinha para a escada de incêndio e as paredes de tijolos que emolduraram nossa visão por décadas. Porque acho que estive com medo das coisas erradas. O que você quer dizer? Eu tinha medo de perder dinheiro, ou fazer maus investimentos, ou gastar recursos em coisas que não durariam. Mas acho que deveria ter tido medo de não viver, de deixar o medo nos impedir de desfrutar do que havíamos trabalhado, de desperdiçar os anos em que ainda estávamos saudáveis o suficiente para viajar e experimentar coisas novas. Foi a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que recebi de Roberto em décadas, e nem sequer foi um pedido de desculpas direto. Mas foi um reconhecimento de que sua abordagem às nossas finanças e ao nosso casamento havia sido falha, o que foi mais insight do que eu esperava dele. Você pode vir, eu disse. Mas não vou mudar o itinerário para acomodar suas preferências. Esta viagem está planejada em torno do que eu quero ver, fazer e experimentar. Se você quiser participar, é bem-vindo, mas não pode modificá-la para torná-la mais confortável, econômica ou prática. Parece justo. Justo. Depois de décadas tomando decisões unilaterais sobre nossas finanças e nosso estilo de vida, Roberto finalmente estava reconhecendo que eu tinha o direito de tomar algumas decisões unilaterais por conta própria. A viagem à Itália transformou nós dois, mas de maneiras diferentes. Para mim, foi a confirmação de que eu era capaz de navegar pelo mundo de forma independente, que poderia desfrutar de experiências que estavam completamente fora da minha zona de conforto anterior, que eu merecia beleza, aventura e luxo. Para Roberto, pareceu ser uma revelação de que o dinheiro poderia comprar coisas que valiam a pena, que gastar recursos em experiências poderia ser tão valioso quanto economizá-los para necessidades futuras teóricas. Em Florença, ficamos diante do Davi de Michelangelo e observei o rosto de Roberto mudar enquanto ele experimentava a arte que só tinha visto em fotografias. Na Toscana, fizemos uma aula de culinária onde aprendemos a fazer massa do zero, e eu o vi rir de uma maneira que não via há anos. Em Roma, comemos em restaurantes que serviam comida que era uma revelação, e o observei descobrir sabores e texturas que nunca havia experimentado. É para isso que serve o dinheiro, eu disse uma noite,
Enquanto estávamos sentados no terraço do nosso hotel em Veneza, observando o pôr do sol pintar os canais em tons de ouro e rosa. O que você quer dizer? Este sentimento, esta experiência de estar em um lugar bonito, comendo comida que tem um sabor incrível, vendo arte que tira o fôlego, sentindo que o mundo está cheio de possibilidades. É por isso que as pessoas querem ser ricas, Roberto. Não para ter grandes números em contas de investimento, mas para ter acesso a experiências, oportunidades e beleza que fazem a vida valer a pena. Nunca pensei nisso dessa maneira. Porque você estava tão focado em acumular dinheiro que se esqueceu que o dinheiro deveria ser uma ferramenta, não um objetivo final. Você se tornou tão bem-sucedido em fazer dinheiro que se esqueceu para que o estava fazendo. Quando voltamos da Itália, algo havia mudado em nosso relacionamento. Nem tudo. Roberto ainda era propenso a questionar despesas e tomar decisões unilaterais. Mas eu não estava mais disposta a ceder a seus julgamentos sobre o que eu podia pagar ou que tipos de experiências eram apropriadas para alguém da minha idade. Usei meu próprio dinheiro para ajudar a Emma com as despesas da faculdade. E quando Roberto se opôs, lembrei-o de que era dinheiro que eu tinha o direito legal de gastar como quisesse. Doei para causas com as quais me importava. Comprei roupas que me faziam sentir atraente. Comi em restaurantes que serviam a culinária que eu queria experimentar. Eu estava aprendendo, aos 76 anos, a priorizar minhas próprias preferências e desejos, em vez de automaticamente ceder às opiniões de Roberto sobre o que era razoável ou prático. O maior teste veio 6 meses após nosso retorno da Itália, quando Sara ligou para nos dizer que ela e o marido estavam considerando o divórcio. O casamento deles estava tenso há anos por pressões financeiras e demandas de carreira, e eles estavam lutando com os custos de terapia e taxas legais. Nós poderíamos ajudá-los, disse a Roberto naquela noite. Ajudar como? Pagar pela terapia de casal. Cobrir as taxas legais se eles decidirem se divorciar. Ajudar Sara com os custos de moradia se ela precisar se mudar. Garantir que nossa filha tenha os recursos de que precisa para tomar as melhores decisões para sua família. Em vez de ser forçada a escolhas por restrições financeiras, isso poderia custar dezenas de milhares de reais. Poderia custar 100 mil reais. E ainda seríamos milionários. Roberto, esta é nossa filha. Se não podemos usar nosso dinheiro para ajudar nossos filhos em grandes crises da vida, que tipo de pais somos? E se o dinheiro não resolver os problemas deles? Então, pelo menos, teremos tentado ajudar. E nossa filha saberá que seus pais valorizaram sua felicidade e bem-estar mais do que valorizaram manter dinheiro em contas de investimento. E se ajudá-los os tornar dependentes de nós? E se não ajudá-los os fizer sentir abandonados e sem apoio durante um dos períodos mais difíceis de suas vidas? Após uma longa pausa, Roberto disse: "Quanto você acha que deveríamos oferecer?" Foi a primeira vez que ele pediu minha opinião sobre uma grande decisão financeira em vez de me dizer qual era sua decisão. Foi a primeira vez que ele me tratou como uma parceira, cujo julgamento ele respeitava, em vez de uma dependente cujos pedidos ele avaliava. O que eles precisarem, eu disse. Começamos com os custos da terapia e vemos o que mais surge. Não estabelecemos limites arbitrários com base no que achamos que eles deveriam precisar. Nós apenas ajudamos, e continuamos ajudando até que eles não precisem mais de ajuda. Isso é um cheque em branco. É isso que os pais fazem por seus filhos quando têm os recursos para fazê-lo. Acabamos gastando 47 mil reais ajudando Sara em seu divórcio. Terapia, taxas legais, depósitos de segurança em um novo apartamento, custos de creche enquanto ela voltava a estudar, para obter uma certificação adicional que melhoraria seu potencial de ganho. Foi mais dinheiro do que jamais gastamos em qualquer coisa, exceto nosso apartamento. E foi o melhor investimento que já fizemos. Não porque garantia algum resultado particular. O casamento de Sara não era recuperável, apesar de meses de terapia, mas porque permitiu que nossa filha tomasse decisões com base no que era melhor para sua família, em vez do que ela podia pagar. Permitiu que ela terminasse um casamento infeliz com dignidade, em vez de ficar presa pelo desespero financeiro.
Permitiu que nossos netos mantivessem a estabilidade durante uma transição difícil, em vez de serem forçados à pobreza porque seus pais não podiam pagar por representação legal. Mais importante, nos permitiu ser o tipo de pais que sempre quisemos ser, mas não podíamos nos dar ao luxo de ser quando pensávamos que o dinheiro era escasso. Pela primeira vez em nosso relacionamento, conseguimos ajudar nosso filho sem considerar o custo, sem pesar suas necessidades contra nossa própria segurança financeira, sem fazê-lo se sentir culpado por precisar de assistência. Obrigada, disse Sarah quando o pior da crise passou, e ela se instalou em seu novo apartamento, com um emprego que gostava e um acordo de guarda que funcionava para todos. Sei que foi muito dinheiro. Não foi demais, eu disse a ela. Foi exatamente a quantia certa. E Sarah, quero que saiba que seu pai e eu estamos orgulhosos de como você lidou com uma situação difícil. Você tomou boas decisões, priorizou o bem-estar de seus filhos e pediu ajuda quando precisou. É exatamente isso que esperamos que você fizesse. Senti-me péssima pedindo dinheiro. Você não pediu dinheiro, querida. Você pediu ajuda. Há uma diferença. Depois que desligamos, Roberto disse: Isso foi bom. O que foi bom? Poder ajudar. Poder resolver problemas com dinheiro em vez de criar problemas por não ter dinheiro. Era isso que estávamos fazendo antes? Criando problemas por não ter dinheiro que na verdade tínhamos? Acho que sim. Ele ficou quieto por um momento. Acho que estava tão preocupado em não ter dinheiro suficiente que me esqueci que deveríamos usar o dinheiro para melhorar a vida. Para nós mesmos e para as pessoas que amamos. Para nós mesmos e para as pessoas que amamos, ele concordou. Essa conversa aconteceu há 2 anos. Desde então, Roberto e eu viajamos para a França, Espanha e Marrocos. Ajudamos todos os 6 netos com as despesas da faculdade. Doamos para causas com as quais nos importamos. Comemos em restaurantes que priorizam a experiência em vez da economia. E nos mudamos para um lindo apartamento na Urca, com vista para a Baía de Guanabara, e espaço para nossos netos visitarem confortavelmente. Roberto ainda luta para gastar dinheiro em coisas que considera desnecessárias, mas não tenta mais me impedir de gastar dinheiro em coisas que considero importantes. Encontramos um equilíbrio que permite a nós dois nos sentirmos financeiramente seguros, enquanto usamos nossos recursos para melhorar nossa qualidade de vida e apoiar as pessoas de quem gostamos. Mais importante, aprendemos a tratar um ao outro como parceiros iguais em nosso casamento. Roberto me consulta sobre decisões de investimento agora, e eu o consulto sobre grandes despesas. Ambos temos acesso a todas as informações financeiras, e ambos temos fundos discricionários que podemos usar sem precisar da aprovação um do outro. Não é perfeito. 50 anos de dinâmicas financeiras desiguais não desaparecem da noite para o dia. E Roberto ainda às vezes age como se a riqueza exigisse sua proteção em vez de nosso prazer. Mas é dramaticamente melhor do que o relacionamento que tínhamos quando eu vivia em pobreza artificial, enquanto ele acumulava riqueza secreta. Mais importante, aprendi que não preciso da permissão de ninguém para priorizar minha própria felicidade e bem-estar. Não preciso justificar o desejo por experiências bonitas, ambientes confortáveis ou a capacidade de ajudar as pessoas que amo. Passei tempo suficiente da minha vida adiando meus sonhos para as opiniões de outras pessoas sobre o que eu mereço. No mês passado, comecei a planejar nossa próxima viagem. Japão, na primavera, para ver as cerejeiras em flor e experimentar uma cultura completamente diferente de tudo o que já encontramos antes. Quando mostrei a Roberto os folhetos de viagem, ele não perguntou sobre o custo. Em vez disso, ele perguntou o que faríamos em Tóquio e se eu achava que ele gostaria da comida japonesa. Acho que você vai gostar de experimentar algo completamente novo. Eu disse a ele. Acho que você vai descobrir que é mais aventureiro do que costumava acreditar. Acho que você está certa, disse ele. Acho que sou mais aventureiro do que costumava ser. O que aprendi com essa experiência é que o engano financeiro é uma forma de abuso emocional, mesmo quando motivado por boas intenções.
O que aprendi é que a parceria exige honestidade e o casamento exige tratar um ao outro como iguais, capazes de tomar boas decisões. O que aprendi é que dinheiro sem propósito são apenas números em uma página, mas dinheiro usado para criar experiências, ajudar pessoas e construir uma vida que vale a pena viver é uma das ferramentas mais poderosas que temos. O que aprendi é que você nunca é velho demais para mudar as dinâmicas fundamentais de um relacionamento, e nunca é velho demais para começar a priorizar sua própria felicidade e sonhos. Tenho 78 anos agora. Roberto tem 80. Não sabemos quantos anos mais temos para viajar, experimentar coisas novas e desfrutar da riqueza que acumulamos ao longo de décadas de trabalho e economia. Mas sabemos que esses anos serão gastos vivendo plenamente, em vez de acumular recursos para um futuro imaginário que pode nunca chegar. Se você está em um relacionamento onde outra pessoa controla o acesso aos recursos financeiros, onde grandes decisões são tomadas sem sua participação, onde seus sonhos são descartados como impraticáveis ou inadequados, quero que saiba que você merece mais. Você merece honestidade, parceria, respeito e o direito de participar de decisões sobre sua própria vida. Você nunca é velho demais para exigir um tratamento melhor, para estabelecer independência financeira, para buscar experiências que lhe tragam alegria. O dinheiro é uma ferramenta para construir a vida que você quer, não uma pontuação a ser acumulada por acumular. Não deixe ninguém convencê-lo de que você é velho demais, inexperiente demais ou emocional demais para lidar com informações financeiras. Não deixe ninguém tratá-lo como se você não fosse sofisticado o suficiente para a vida que seu dinheiro poderia comprar. Não deixe ninguém mantê-lo em pobreza artificial enquanto acumula uma riqueza que poderia transformar sua experiência do mundo. Você, ou alguém que você conhece, já descobriu que um cônjuge ou parceiro estava escondendo bens significativos? Você já se viu vivendo como se não pudesse pagar por experiências que na verdade estavam bem dentro de seus meios financeiros? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Às vezes, compartilhar essas experiências nos ajuda a perceber que não estamos sozinhos e que o engano financeiro é mais comum do que podemos pensar. Se esta história ressoou com você, por favor, curta e se inscreva. Isso me ajuda a alcançar outras pessoas que talvez precisem ouvir que merecem honestidade, parceria e o direito de desfrutar dos recursos que ajudaram a criar. Obrigada por ouvir minha jornada do engano à libertação. Sua vida vale a pena ser vivida plenamente, independentemente da sua idade. Seus sonhos valem a pena ser perseguidos, independentemente do que outras pessoas pensem que você merece. Sua felicidade importa, e você não precisa da permissão de ninguém para priorizá-la. Obrigada por fazer esta jornada comigo.